Acho que eu vou pôr o fone de ouvido, amor. Olá, pessoal. Temos aí algumas pessoas já. A gente está só esperando aqui para a gente começar. Queria ver se o som tá bom, se a imagem tá boa. Quem puder sinalizar para mim aqui no chat, para a gente poder ter um retorno aí de vocês. Esperar que o pessoal entrando. A gente fez um comunicado agora pelo LinkedIn para ver quem mais vai chegar aqui para nossa live. Mas a gente está colocando também todos os grupos do Pro Bono aqui. Já está rolando aqui os comunicados. Daqui a pouco a gente realmente começa com o nosso convidado especial de hoje.
Beleza, então vamos daqui a 3 minutinhos, 8h05, a gente inicia com alguns recadinhos aí primeiro no nosso projeto. E depois a gente vai trazer o nosso tema de hoje para fazer o pessoal pensar um pouco nesses tempos em que a gente está vivendo agora de medos, incertezas, gente trabalhando em casa, gente procurando emprego em casa, então é um tema bem vasto e a gente espera que muitas perguntas apareçam que a gente possa aí ajudar vocês um pouco, né, e discutir nesse período que a gente pensa tanta coisa aí quando está em casa. Então, vamos dar um tempinho aqui, daqui a pouco a gente já começa. Enquanto isso, a gente ainda vai passando para mais alguns grupos que faltam. Algumas pessoas aqui que eu estou chamando no privado também, que não estão no pro bono, mas que participam aí da parte de seleção, de mercado de trabalho. Então, são pessoas parceiras aí que vão ajudando a gente aí. Tem gente chegando, boa noite. Boa noite, Mas Santos. Boa noite, Sérgio Negrini. Grande Sérgio, olha o Maurinho chegando aí. Pessoal aí da nossa Rota do Empreendedor, muito bom ter vocês aqui na nossa live. A Rota do Empreendedor que vai ter aí uma live em breve, eu acho que o pessoal já está sabendo, né? A gente vai falar depois, mas pode ser que daqui uma semaninha a gente se encontre novamente para falar um pouco sobre empreendedorismo, né? Tudo aquilo que a gente tenta colocar em prática. Às vezes consegue, às vezes não. E faz parte do nosso aprendizado. Então, grande aí, Sérgio, grande Maurinho. Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite você que está acompanhando a gente aí pelo YouTube. É um prazer aqui falar para vocês sobre o projeto, né, Equipe Pro Bono, quem não conhece ainda.
A gente começou lá em março de 2018, né, quando eu, então, criei um grupo no LinkedIn para colocar vagas e oportunidades, inclusive para mim, que eu estava precisando de dar uma andada por São Paulo, ver o que eu conseguia lá e tal, de trabalho, e eu resolvi criar esse grupo e comecei a juntar aí pessoas, e foi juntando, depois eu passei para o WhatsApp, e depois a gente foi aumentando o número de grupos, né, que a gente tem aí agora em todos os estados, basicamente em todos os estados do país, e também por carreira, né, então a gente tem grupos que são voltados para engenharia, tecnologia, comunicação, marketing, direito, área da saúde, e assim a gente foi espalhando os grupos por todo o Brasil, e também grupos de negócio, carreira, mentoria, e hoje a gente chega a um total aí de 130 grupos para todos os cantos do país, um projeto totalmente gratuito, para você que precisa de um emprego, para você que tem vagas para poder ofertar no mercado, e que você possa encontrar aquele emprego que seja próximo de você, por indicação. A gente sabe que muitos dos empregos eles aparecem por indicação, né, de conhecidos, e assim a gente vai recolocando bastante gente. E foi aí, ao longo de 2 anos, que a gente conseguiu colocar no ar aí 129 grupos pelo WhatsApp e mais alguns pelo Telegram. E então a gente consegue movimentar uma rede de 22 mil pessoas por dia em todos os grupos. Isso todo um trabalho voluntário, contando com a ajuda de 50 administradores que estão no grupo da Central, que ajudam a todos os grupos, eles estão distribuídos por todos, eles estão administrando todos os grupos, muitos deles são grupos fechados, onde só o administrador posta as vagas. Olá, olá, voltamos. E que bom. Então tivemos um probleminha aqui, a internet oscilou um pouco, mas como eu estava falando, eu acho que todo mundo agora pode me ver e pode me ouvir. Estou vendo aqui que o meu amigo Antônio, da Elohim Energia, apareceu. Ô, Antônio, que saudade de você, cara. Estamos precisando conversar. Então, como eu estava falando, a gente tem aí hoje 129 grupos e mais alguns pelo Telegram.
né, onde a gente tem um total de 22 mil pessoas por dia fazendo as conexões e mandando vagas e ajudando outras pessoas. E a gente recebe todos os dias agradecimento, todos os dias pessoas querendo vaga, todos os dias alguém que conseguiu se recolocar nesse país. E que isso aí, para mim, é um negócio que não tem preço. E tudo isso é de graça, tudo isso não paga nada para participar. E você também que está me vendo que deseja participar dessa corrente, pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar um telefone aqui para vocês, então, entrarem em contato para saber como que vocês podem ajudar. A minha meta, nesse caso, do Pro Bono, é que a gente consiga colocar aí pelo menos um grupo por cidade do Brasil. É difícil? Não sei, mas eu não vou desistir. Então, a gente está tentando por regiões, a gente está chegando a macro-regiões agora, do grupo de Sorocaba, por exemplo. A gente pensa em colocar em outros grupos de macro-regiões, Ribeirão Preto, Araraquara, Araçatuba e assim vai. Rio de Janeiro, a região serrana de Petrópolis, e sul de Minas, enfim. A ideia é que a gente vá afunilando isso até você chegar num grupo por cidade, né? Eu não posso desistir dessa meta enquanto tiver cidade no Brasil para te alcançar. Então, essa é um pouco da história do Pro Bono, né? E a gente fez aí algumas lives no ano passado, e essa live agora é a primeira que eu estou fazendo, e eu estou trazendo um convidado, né? Um convidado que é um convidado muito especial, é um cara muito querido, conheço ele há um tempo, sei da capacidade que ele tem, tanto no lado corporativo quanto no lado empreendedor, e nada mais justo do que trazer esse cara para fazer essa live com a gente, né? É uma pessoa que dispensa apresentações para quem o conhece, mas eu faço questão, né, de passar aqui um pouquinho do currículo antes de chamar o nosso convidado aqui para o nosso palco digital. Então, esse cara, ele é Master Coach e Master Trainer. Ele é especializado em empreendedores, empresários e empresas, possui mais de 10 anos de experiência como empreendedor, já quebrou algumas vezes, como ele sempre conta, e atua ainda como executivo de uma grande multinacional há 14 anos, sem falar em todos os outros empregos que ele passou e por todas as outras empresas que ele pode contribuir. Então, eu vou trazer aqui para vocês o nosso querido Josival Dias, e que ele me trouxe um tema muito pertinente hoje, que vai fazer a gente pensar aí por um bom tempo. A gente conversou na nossa pré-live, né? A gente estava testando aqui em casa, e a gente teve, assim, umas conversas bem interessantes com relação ao que a gente vai falar e o tema dessa live de hoje. Então, vamos lá. E entre aí o nosso querido Josival Dias, muito bom ter você aqui. Eu acho que dá um tempinho já para a gente conseguir fazer esse encontro, para tanta gente que a gente fala no Pro Bono, e eu sou suspeito em falar, mas eu estou diante de um cara que tem muito conteúdo para passar. Eu espero que todo mundo que esteja aqui possa aproveitar e fazer as suas perguntas para a gente poder esclarecer mais esse nosso tema de hoje. Seja bem-vindo, Josué. A palavra está com você. Boa noite, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Perfeito. Perfeito? Eu estou usando o microfone hoje, que eu acho que ficar para melhor um pouquinho. Boa noite, pessoal. Alexandre, muito obrigado pela introdução, muito obrigado pelos elogios. Você sabe que também admiro demais o profissional que você é e todo o empenho que você tem nesse projeto da equipe Pro Bono, que começou despretensiosamente, mas que já atinge o Brasil inteiro aí, mudando e impactando a vida das pessoas. Então, está de parabéns o projeto, todo mundo que ajuda o projeto também está de parabéns. É realmente uma iniciativa que faz a diferença na vida das pessoas. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado por quem está assistindo. Aqui na minha tela não consigo ver os nomes, o Alexandre vai ter que pilotar aí as perguntas, os comentários, né, para a gente poder ir respondendo. Mas é um grande prazer estar com todos vocês hoje à noite aqui. É isso aí. Só para dar um recadinho pro pessoal, a gente está fazendo a transmissão por uma ferramenta que vocês estão vendo pelo YouTube,
Só que ela demora um pouquinho para chegar a pergunta. Tem aí um tempinho até chegar para mim aqui e depois voltar para o YouTube de volta, uns 5 a 10 segundos. Então, pode fazer a sua pergunta, eu vou guardar tudo aqui, a gente vai falando à medida que vai aparecendo e nesse tempo que a gente tem aqui dessa 1 hora que a gente vai conversar. Tá? Mas aí eu queria deixar mais a palavra com o Josival agora, para ele dar uma introduzida, depois a gente começar algumas perguntas. E fica à vontade, se quiser falar, a gente vai falando. Legal. Bom, o tema que a gente propôs hoje é: você está preparado para fazer aquilo que você tem que fazer? Nesse tempo que a gente está passando, com toda essa crise do corona, a crise econômica que já estava instalada e agora deve piorar mais um pouco, todo o desemprego que a gente estava vivendo e que também, com certeza, a partir dessa crise também deve piorar um pouco, a grande pergunta que a gente tem que se fazer é: eu estou preparado para fazer aquilo que eu tenho que fazer? Muita gente prefere, nesses momentos de dificuldade, assumir uma posição pessimista. E, não vai dar certo, eu tenho que ficar trancado em casa, eu não consigo emprego, eu. E todo aquele mimimi que, na verdade, não leva a pessoa a sair do lugar. Porque, na verdade, ser pessimista é muito fácil. É fácil ser pessimista. É só falar que não vai dar certo. O pessimista, ele não tem a obrigação sequer de levantar da cama. Porque ele pode simplesmente falar que aquele dia não vai ser bom e ficar na cama. Não tem que fazer absolutamente nada. E aí a gente nota que, no fundo, a gente, antes de mais nada, todo dia que a gente levanta, a gente tem que fazer uma escolha. A gente tem que escolher se nós vamos ser vítimas de alguém, de algo que a gente vai colocar como nosso algoz, ou se nós vamos ser protagonistas da nossa própria história e fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então eu estou no grupo de risco agora, eu tenho que ficar de quarentena. Fica de quarentena. Não vai passear no mercado, não vai ficar se vitimizando porque não posso sair de casa. Se você é do grupo de risco, tem que ficar em casa. O que você tem que fazer é ficar em casa. Mas a minha vida vai ficar difícil. É o que você tem que fazer agora. Faça o que você tem que fazer. Agora, você não é do grupo de risco, você, claro, até o Ministério da Saúde já indicou aí todas as providências que você tem que tomar, a forma de agir. Agora, se você não é do grupo de risco, você pode ter a sua mobilidade um pouco mais abrangente. Agora, independente se você está no grupo de risco e está em quarentena obrigatória, ou você não está no grupo de risco e pode ter um pouco mais de mobilidade, esteja você onde você estiver, você pode fazer aquilo que você tem que fazer para ser o protagonista da sua própria história. Por exemplo, a pessoa está desempregada, que é uma realidade para mais de 12 milhões de pessoas no nosso Brasil. E aí a pessoa está desempregada, fica desanimada, fica deprimida, não vou conseguir, não arranjo emprego, faz um ano que eu não estou. Agora, imagina, a gente está desempregado, por exemplo, só que tem aí quase 100 mil pessoas que morreram já nessa pandemia no mundo. Quase está chegando em 100 mil pessoas. Estar desempregado é realmente o problema? Então, a gente só se toca de que a nossa vida não está tão ruim quando a gente vê que tem alguma coisa pior que está afligindo a maior parte das pessoas. Então, é fundamental, nesse momento, a gente dar a devida medida ao nosso problema. Estou desempregado. Ok. Estou desempregado há mais de um ano. Ok. O que você tem que fazer? O que compete a você fazer? E note que o verbo final dessa frase é o que faz toda a diferença. Porque o pessimista, ele não tem que fazer nada. Ele só reclama, fica na cama, não fala nada. O otimista também não tem que fazer nada. É só ele falar que está tudo bem, que tudo vai ficar bem, que está legal, que vai melhorar. Agora, nenhum nem outro tem a obrigação de fazer algo. Agora, você, eu, temos a obrigação de fazer. Nós temos a obrigação de fazer tudo o que é necessário para que a gente possa ser protagonista da nossa própria história. Para que a gente possa construir aquele futuro que a gente pretende ter, viver e ser. Se a gente não fizer isso, eu garanto para vocês, ninguém vai fazer. Ninguém vai chegar dia para noite e falar, olha,
eu trouxe para você aqui R$1 milhão, porque eu sei que você merece, embora você não tenha feito nada na sua vida inteira, mas eu acho que você merece, eu vou te dar R$1 milhão. Você tenha certeza que isso não vai acontecer. Você pode, talvez, tentar jogar na Sena, na Loto, alguma coisa aí e ganhar. Ok. Também acho que eu não jogo, mas eu acho justo, né? Mas a gente não pode esperar isso e ficar reclamando que a gente não fez nada na vida, não atingimos nada na vida, porque simplesmente eu não ganhei aquele prêmio. E aí, a grande questão é, o que eu tenho que fazer? Toda situação de crise é um momento muito importante, porque, inclusive no ideograma chinês, a palavra crise vem junto com a palavra oportunidade. Então, se a gente analisa a história de grandes personagens, empresários, a gente vê que eles tiveram que superar coisas muito difíceis, né? O Silvio Santos é um exemplo, muitos outros que a gente poderia citar, que só conseguiu ter sucesso a partir de uma situação muito ruim. Onde estava o Geraldo Rufino, tem uma história muito legal, que é nosso mentor aí também, foi na embaixada e ajudou aí também a Cláudia no projeto dela. Então, são pessoas que tiveram que superar desafios muito grandes na vida. E aí, eles tomaram uma decisão. Eles poderiam se vitimizar. O Geraldo Rufino, lá na primeira vez que ele quebrou, ele poderia ter falado, não, eu quebrei, eu vou ser vítima da sociedade, eu sou preto, eu sou coitadinho, e aí eu vou ficar aqui quietinho e eu vou viver do Bolsa Família. Só que ele decidiu fazer algo. Ele decidiu fazer a diferença na vida dele e na vida de muitas outras pessoas. E quando você decide fazer, ou seja, você nem está no lado do pessimista, nem do lado do otimista, você está do lado do protagonista. Você decide fazer o que você tem que fazer para você poder ser protagonista da sua própria história. E aí, pegando o exemplo dessa crise que a gente está vivendo, a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro que o mundo não é mais o mundo que a gente conhecia. E mesmo quando voltar ao normal, o novo normal não vai ser igual ao normal que a gente conhecia. Isso não vai ser normal para a vida da gente, para a relação com as pessoas, não vai ser normal as relações de emprego, as relações de trabalho, as relações de consumo, nada vai ser mais normal como era antes. Isso é muito bom, né? Claro, vai ser bom para as pessoas que decidirem que será bom. Agora, a gente pode decidir que isso seja muito bom e utilizar isso para poder construir aquilo que a gente quer construir. Então, nesse novo cenário que a gente vai viver, embora, com certeza, muitas coisas vão deixar de existir, muitas outras coisas vão passar a existir. E é justamente nesse ponto em que cada um de nós que ou queremos empreender, ou que já temos uma empresa, ou que estamos procurando um emprego, a gente tem que conseguir visualizar como vai ser essa nova realidade, entender quais são as nossas paixões e as nossas capacidades, e como a gente pode achar o nosso lugar nessa nova construção. Então, por exemplo, eu estava assistindo um programa domingo, antes de ontem, eu acho, e falava de uma nova demanda que vai surgir por higienização de carros. Tem um engenheiro que já está bolando um mecanismo de Isabela, boa noite, Isabela, apareceu aqui agora, mensagem. O engenheiro bolou o mecanismo para higienizar o carro para poder matar todos os vírus. Então, é um negócio que até então ninguém usava, não se consumia. E agora esse engenheiro já pensou numa ideia de que vai ser uma demanda para o futuro, porque todo mundo, depois dessa pandemia... Boa noite, Felipe. Depois dessa pandemia, as pessoas elas vão demandar por coisas que até hoje não eram demandadas. E aí, é justamente nesse ponto que a gente tem que entender todo esse momento que a gente está vivendo como uma grande oportunidade para procurar emprego naquela área que a gente percebe que vai crescer, ou para a gente poder empreender também naquela área que a gente percebe que vai crescer. Eu vou aproveitar um pouquinho esse gancho, Josival. Eu tenho uma pergunta.
Tem uma pergunta do Sérgio, é que assim, a gente vai colocando algumas perguntas que você vai falando e de repente está já no caminho, senão você já respondeu, você nem sabe, né? Legal, legal. O Sérgio, ele justamente ele puxa esse assunto na pergunta dele, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ele fala o seguinte, mais ou menos foi sobre o cenário pós-corona. Então, assim, ele fala aqui, ó, vou colocar aqui como é que você vê o futuro pós-coronavírus. Eu acho que é bem interessante, você já está entrando nessa pergunta dele. Aí, Sérgio, já está respondido aí para você. Legal, Sérgio. Obrigado pela presença, saudade de você, hein? Precisamos marcar um conference call, porque agora, esses dias, não dá para marcar café, não dá para marcar nada, tem que ser tudo online. O futuro pós-coronavírus, como eu já estava falando, a gente vai ter que identificar onde estão as novas oportunidades. Se a gente ficar preso naquilo que a gente fazia ou naquilo que a gente era antes, a gente vai viver num passado que não existe mais. É como a gente imagina, em alguns anos atrás, a pessoa que tinha feito uma carreira, uma vida inteira como datilógrafo. E em algum momento, esse cara que era datilógrafo, ele teve que fazer uma escolha. Ou ele virava digitador, ou ele ficava insistindo em procurar um emprego de datilógrafo. O emprego de datilógrafo não existe mais, né? Há muito tempo, naturalmente. Mas nós estamos vivendo exatamente esse momento. O que essa pandemia está fazendo é forçar que a gente acelere uma série de modificações que já iriam acontecer no mundo, né? Toda essa questão de teletrabalho, toda essa questão de ferramentas que nós estamos usando aqui para fazer essa live, tudo isso ia acontecer. Mas esse mundo pós-coronavírus vai ser um mundo em que, do meu ponto de vista, vão estar aceleradas uma série de mudanças que iam acontecer mais gradativamente para o mundo mais conectado. E o outro lado, né, ainda voltando naquela história da gente ser protagonista e não vítima, você vê que tem vários, embora a mídia tradicional esteja fugindo por questões políticas, não vou entrar nesse mérito aqui, de trazer as boas iniciativas, né? O que a gente vem percebendo é que tem um monte de gente fazendo boas ações. Tem pessoas formando grupos. Essa ideia que o Alexandre montou do Pro Bono, há 2 anos já, tem pessoas com ideias parecidas para poder ajudar as outras pessoas. Claro que com comida, com recursos, com coisas até mais básicas do que o emprego. Mas tem um monte de gente percebendo que ela, na condição que ela está, ela pode fazer muito mais pelas outras pessoas. E isso eu acho que é a segunda grande mudança do mundo pós-coronavírus. As pessoas vão tender a ser mais humanas, ser mais conectadas, dar mais valor às outras pessoas. Não ficar mais naquela correria. Hoje eu tive numa reunião, num conference call com os outros executivos da empresa, porque a gente está todo mundo trabalhando em home office, e um dos temas que a gente estava debatendo é exatamente esse. Teve um dos executivos que ele falou, fazia muitos anos, aliás, que ele nunca tinha ficado tantos dias em contato com o próprio filho. O filho dele já tem 9 para 10 anos, e ele falou que desde que o filho dele nasceu, por ele trabalhar muito, né, como todos nós, ele nunca tinha ficado tantos dias em sequência junto com o próprio filho. E ele percebia aí a importância disso, né? E a gente pode dar importância a isso sem deixar de dar importância no resto. Porque a gente vivia muito numa dialética de, ou eu sou um bom trabalhador, um bom executivo, ou eu sou um bom pai. E a gente percebe que não é assim. Eu posso conciliar as duas coisas. Eu posso, ao mesmo tempo que eu sou um bom executivo, eu posso ser um bom pai, posso ser um bom marido, eu posso ser um bom vizinho, eu posso dedicar uma parte do meu tempo para ajudar as pessoas. Porque justamente nesse momento a gente percebe que por menos que a gente tenha, a gente tem muito mais do que a maioria das pessoas. A gente tendo saúde, antes de mais nada, tendo uma condição de poder ajudar os outros, é um momento que a gente tem que trazer essa consciência à tona e, como eu disse no começo, fazer o que tem que ser feito.
Não é simplesmente ficar esperando. Eu vejo muita gente que eu converso e fala, ah, não, eu estou pensando em fazer aqui no meu bairro, fazer pelo WhatsApp os meus amigos, juntar alguns recursos para levar num abrigo, num asilo. Ah, eu estou pensando. Não, gente, não é hora de pensar. Agora é hora de fazer. Se você tem uma ideia, seja ela para ajudar as pessoas, seja ela para criar um empreendimento, seja ela para procurar um emprego numa área diferente, seja uma nova ideia de aprender algo novo, agora é hora de fazer. Não estamos no momento de ficar pensando. E um outro ponto nesse aspecto que eu acho extremamente importante é como a gente aproveita esse momento que a gente está vivendo, de estar em casa, de estar de quarentena, porque a gente tem que conseguir usar isso de uma forma positiva. De novo, a gente pode achar que a gente é vítima de tudo que está acontecendo, a gente pode simplesmente ficar assistindo a televisão 24 horas por dia, que só fica fazendo contagem de mortos, que é a única coisa que se faz, contagem de mortos, briga daqui, discussão de lá. Ou a gente pode aproveitar esse tempo que a gente está em quarentena de uma forma produtiva. No final eu vou dar algumas indicações de livros que eu sugiro que vocês possam ler nesse momento, que é algo bem legal, para justamente ajudar nessa mudança de mindset, nessa mudança de forma de pensar. E a outra sugestão para as pessoas, nesse sentido ainda, né, de aprender, a sugestão que eu dou para as pessoas, mas eu só não sei o que estudar, não sei o que ler. Estude alguma coisa que seja totalmente fora do seu ramo de trabalho, do seu dia a dia, da sua especialidade. Leia um livro de física quântica, estude culinária, aprenda a fazer crochê, alguma coisa que seja muito fora, estude aromaterapia, estude alguma coisa muito fora do seu dia a dia. Porque isso vai ajudar, antes de mais nada, a você ativar o cérebro do que a gente chama de neurogênese. O que é a neurogênese? É a criação de novas conexões neurais no cérebro que até então não existiam. E isso faz com que, além da nossa visão de mundo seja expandida, isso é um excelente exercício para o cérebro. Sempre que a gente está estudando algo extremamente novo ou vivendo algo novo, a gente ocupa muito a nossa capacidade cerebral. Vou dar um exemplo muito fácil que eu tenho certeza que todos vocês já viveram. Quando, de repente, você estava viajando para um lugar novo. Então, nunca fui para Mariana, Minas Gerais, e eu decidi ir para lá. Vocês já perceberam que o caminho de ida parece que demora muito mais do que o caminho de volta? Mas, no fundo, o caminho é o mesmo. Mas a percepção que a gente tem é que o caminho de ida demorou muito mais do que o caminho de volta. Por quê? Porque quando a gente estava indo, o nosso cérebro estava justamente criando novas conexões, estava analisando muito mais informações, estava preocupado em entender se o caminho estava certo, se o caminho não estava certo, estava preocupado em observar o que ia acontecer no caminho. Quando a gente está voltando, essas informações, muitas delas já foram processadas e o cérebro não gasta mais energia com isso. O cérebro vai gastar só energia com aquilo que é novo. Então, parece que passou mais rápido, porque o tempo vai ser percebido de uma forma diferente. Então, depois eu vou dar os livros, mas fica aí também essa sacada, essa sugestão de aprender algo novo, aproveitar essa quarentena, sair um pouco da televisão, parem de assistir tanta televisão, tantas notícias negativas, pare. Use o seu tempo de quarentena de uma forma mais produtiva. Tem mais uma pergunta aí, Alexandre? Senão eu vou falando. Não, tem sim. Eu perdi a conexão, eu caí, eu não sei se você continuou com todo mundo, mas eu acho que para você foi tudo bem, né? Eu continuei, eu acho que o pessoal deve ter continuado também. Eu acho que todo mundo viu. Na verdade, assim, vou seguir a pergunta vou colocar aqui na tela. Se não me engano, a Adriana Lopes, né? Do nosso Pro Bono. Aí, dá para você ver aí, não? Dá. O que você indicaria para o candidato se aperfeiçoar e tenha mais oportunidades profissionais? A primeira coisa que eu sempre falo é o seguinte: a pessoa tem que descobrir o que ela gosta de fazer.
Porque eu poderia indicar assim, você, para ter mais oportunidades, você tem que aprender inglês. Que realmente é algo que abre um leque maior de opções para a pessoa. Mas se aquilo que você gosta de fazer não tem nada a ver com uma oportunidade em inglês, que tem aqui, necessita de inglês, talvez você vá gastando o seu tempo sem ter prazer naquilo que você está fazendo. E aí você não vai ter resultado. A primeira coisa que eu indico para a pessoa se aperfeiçoar é a pessoa se conhecer. E o que é se conhecer? É você olhar para dentro de você e você saber do que você gosta, saber do que você não gosta. É você saber aquilo que você é bom e aquilo que você não é bom. Todo mundo tem fortalezas e fraquezas. Eu acho que muita gente ouviu falar de análise SWOT. O que é análise SWOT? Justamente, você pode fazer uma análise SWOT de si mesmo. Então, você vai ver as suas fortalezas, aquilo que você é bom, e as suas fraquezas, aquilo que você sabe que você não é bom. E depois você vai ver as oportunidades e ameaças para você, né? Que oportunidade, a partir daquilo que eu sou bom e daquilo que eu gosto de fazer, porque normalmente a gente é bom naquilo que a gente gosta. Como matemática, por exemplo. Tem muita gente que fala, sou péssimo em matemática. Mas é porque a pessoa nunca teve um professor que gostasse, que ensinasse você a gostar de matemática. Agora, se você gosta de matemática, você vai ser bom em matemática. Então, está intimamente relacionado. Então, respondendo a pergunta, o que eu sugiro? Eu sugiro que você olhe as suas fortalezas, olhe aquilo que você é bom, aquilo que você sabe fazer, olhe para o mercado, para essas novas oportunidades, e você visualize ali, tá bom, esse mercado aqui, que eu acho que é algo que eu posso me enquadrar, um pós-coronavírus, que é algo que vai crescer e que eu acho que eu vou ter uma oportunidade ali, e tente visualizar o que falta para você ir para aquele mercado. Se pode ser que seja em inglês, por exemplo. Eu acho que as relações internacionais vão mudar, e eu já tenho uma parte do skill de comércio exterior, por exemplo, mas não tenho inglês ainda. Então, aprenda inglês. Agora, se você não sabe o que você precisa fazer, você não sabe o que você gosta, você não consegue olhar para dentro de si e imaginar aquilo que você tem que aprender. Aí a minha sugestão é um pouco diferente. A minha sugestão é você aprender a modificar o seu sistema de crenças. O que acontece? A gente tem um sistema de crenças. O que é o nosso sistema de crenças? São as nossas verdades. É tudo aquilo que eu acredito ou aquilo que eu não acredito. Eu acredito que a cloroquina é um bom remédio pro corona. Será que nós estamos no ar ainda? Estamos no ar, estamos aqui. Porque eu estou acompanhando no YouTube aqui, parece que deu uma travadinha. Mas pode ser o meu. Então, vamos lá. O meu sistema de crenças é o conjunto de tudo que eu acredito. Eu acredito que eu sou bom, um bom comunicador. Eu acredito que eu sou bom em matemática. Eu acredito que eu sou bom cozinheiro. Meu sistema de crenças, ele vai gerar todos os meus pensamentos. A partir dos meus pensamentos, todos os meus pensamentos vão gerar as minhas emoções, os meus sentimentos. Essas minhas emoções, esses meus sentimentos vão gerar as minhas ações. E as minhas ações vão gerar os meus resultados. Então, se eu estou tendo resultados que não são os resultados que eu quero ter, eu não tenho que só mudar as minhas ações, porque as minhas ações, elas vêm das minhas emoções. E aí, eu não consigo mudar a minha emoção, porque o que gera a minha emoção é o meu pensamento. E como é que eu mudo o meu pensamento? Porque se eu mudar o meu pensamento, eu mudo a minha emoção. Eu mudando a minha emoção, eu mudo a minha ação. Mudando a minha ação, eu mudo o meu resultado. Então, para eu mudar o meu pensamento, eu tenho que mudar o meu sistema de crenças. Então, se você não sabe o que fazer, se você não sabe o que você tem que melhorar, aprenda a mudar as suas crenças. Então, aqui eu vou indicar um livro para vocês, que chama 7 Leis Espirituais de Sucesso. A primeira das leis, que é a lei da potencialidade pura, diz que nós somos capazes de fazer tudo o que a gente quiser. Aí, se você não acredita nisso, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar essa sua crença. Você tem que passar a acreditar que você é capaz. Então, eu sugiro que você estude sobre crenças
você estude quais são as suas crenças e, a partir daí, que você vai conseguir mudar todo esse seu sistema para poder ter resultados diferentes. Legal. A gente vai colocar depois, pessoal, na descrição do vídeo lá no YouTube, todas essas indicações de livros e materiais que o Josué está passando. Então, assim, depois eu vou colocar isso nas redes, quem me acompanha pelo LinkedIn, né, vou botar o telefone aqui do Pro Bono também para o pessoal entrar em contato, o WhatsApp, e a gente vai refrescando aí as ideias e vai colocando lá para o pessoal não esquecer. Próxima pergunta que eu tenho aqui é da Viviane, eu vou colocar aqui na tela. Quais são as principais mudanças, Josué, que você acha que se darão nas relações de trabalho, do trabalho? Legal, ótima pergunta. Só queria comentar mais um negócio. A gente pode depois, alguns desses temas, algumas dessas perguntas, dependendo aí, pessoal, depois deixar lá nos comentários, a gente, de repente, pode marcar uma nova live em outro momento, pegar um tema específico desse, que hoje a gente está tentando tratar de uma forma geral, a gente pode, de repente, pegar um tema específico e fazer uma nova live explorando mais profundamente esse tema específico. Legal. Mas eu vou responder a pergunta da Viviane aí. O que eu percebo das relações de trabalho é que, com toda essa visão liberalista que a gente vem vivendo, com certeza esse modelo de relação de trabalho, ele tem prazo contado para terminar. Essa questão da gente ser uma CLT é algo que vai terminar. A CLT é de 1940. Tá? A CLT tem 80 anos. E a gente tenta balizar as relações de trabalho por uma realidade de 80 anos atrás. Eu entendo que o Brasil ainda é um país em desenvolvimento, a gente tem que ter mecanismos de proteção para as pessoas menos favorecidas, a gente tem que ter mecanismos de proteção que garanta direitos mínimos, porque ainda existem muitos maus empresários, concordo com tudo isso. Mas, por outro lado, a gente também tem que flexibilizar as relações de trabalho. O governo lançou aí a mini-reforma trabalhista, saíram agora mais algumas mudanças. Por exemplo, essa questão da redução de salário e jornada, a questão de suspensão de contrato de trabalho, todos esses mecanismos, lembra que eu falei que as mudanças iriam acontecer, mas elas estão sendo aceleradas? Exatamente, esse é um exemplo. Né? Em outros países, é extremamente comum, em países mais desenvolvidos, é extremamente comum essa questão ser negocial, você poder ajustar a sua jornada e o seu salário. É muito comum você poder suspender o contrato de trabalho e retomar em outro momento. Então, tudo isso é muito... Essas mudanças que estão acontecendo, elas são comuns em outros países desenvolvidos. E se a gente quer ser um país desenvolvido, a gente tem que pensar como um país desenvolvido. Não existe como a gente ser um país desenvolvido tendo uma mentalidade de país subdesenvolvido. E a gente querer, de toda forma, ficar se prendendo às relações de trabalho que eram de 80 anos atrás, achando que a gente tem que ter PIS, PASEP, 13º, abono não sei o que lá. Gente, a gente tem que ter um salário digno. As pessoas têm que ter condição, tem que ter educação, tem que ter tem que ter emprego disponível. E poder viver do seu próprio emprego. Então, eu acredito sinceramente que, com toda essa crise, essas mudanças, essa flexibilização vai aumentar, né? Mesmo a questão do teletrabalho, que tinha começado incipiente, né? Ele foi aprovado na mini-reforma, mas começou meio incipiente, agora fomos forçados a pôr todo mundo em teletrabalho. Na multinacional que eu trabalho, estamos todos em teletrabalho, no mundo inteiro. A gente tem presença em mais de 40 países, todos estamos em teletrabalho. E porque a nossa matriz na Alemanha, eles são muito tradicionalistas, eles tinham muito receio disso, não tinha muita confiança que daria certo, e de repente a crise veio, a pandemia veio, e obrigou a todo mundo estar de home office, em teletrabalho. Então, com certeza as empresas que eram mais conservadoras, elas vão passar a acreditar muito mais que isso é uma solução. E com certeza, do meu ponto de vista, isso vai ajudar a aumentar as vagas de trabalho. E por que eu falo isso? Porque quando a gente vai abrir uma vaga de trabalho,
por exemplo, na empresa que eu trabalho aqui, a gente tem que pensar, vou contratar um funcionário a mais. Eu preciso comprar uma mesa para ele. Eu preciso comprar uma cadeira para ele. Eu preciso comprar um computador para ele. Eu preciso ver se tem condição de ir no refeitório para absorver. Então, custa muito caro o funcionário a mais dentro da empresa. Agora, o funcionário a mais trabalhando em home office, ele vai ter um custo para a empresa muito menor. O que significa? Significa que a empresa pode ter mais funcionários para poder fazer o trabalho, vai poder crescer muito mais. Aí alguns podem falar, Josué, mas empresário é tudo filho da mãe, só pensa em dinheiro. Existe uma parcela em tudo de gente que não presta. Na igreja tem gente que não presta, né? Tem empregado que não presta, tem patrão que não presta. Mas acredite que estatisticamente é 5%. Tá? O problema é que esse povo faz um barulho lascado, né? Mas é 5%. Eu garanto para vocês que 95% dos empresários são pessoas dignas, são pessoas honestas. 60% dos empregos de carteira assinada no Brasil já são de pequenas e microempresas. São pessoas que empregam 1, 2, 3, não são 5 pessoas. Então, falar que essa pessoa que tem 3, 4, ele não presta, não é verdade. Talvez grandes corporações sejam muito mais capitalistas, etc. Mas o pequeno empresário, que responde por 60% dos empregos, ele está querendo sobreviver, ele está querendo fazer o negocinho dele crescer. E tudo que ele precisa é poder ter mais liberdade na hora de contratar. Eu trabalho muito com empreendedores que, em começo de carreira, de começo de negócio, e a principal reclamação que eu ouço na hora deles terem que expandir é essa. Josué, mas se eu for expandir desse jeito que você está me sugerindo, eu vou ter que contratar alguém. E aí, se essa pessoa trabalha 6 meses comigo e entra na justiça, eu vou ter que vender minha casa para pagar a indenização dele. E é verdade. Eu trabalhava numa outra empresa com um funcionário que fez exatamente isso. Ele trabalhou 6 meses como ajudante de produção e entrou na justiça. Ganhou uma indenização de 120 mil reais. Agora, tente fazer a conta que você quiser do funcionário que ganha um salário mínimo e meio. Como é que ele pode, em 6 meses, angariar 120 mil reais em direitos não pagos? Isso não existe. Não existe matemática para isso. Agora, a Justiça do Trabalho, realmente, ela é muito protecionista do empregado. Claro que agora, graças a Deus, teve uma série de mudanças também nisso tudo, diminuiu assustadoramente, porque também tem 5% de advogado que não presta, e eu posso falar porque eu também sou advogado, né, dentro das minhas formações, e que tentam usar a justiça de uma forma exploratória e acaba usando as pessoas, né, os empregados, para processar as empresas. Mas entrou mais uma pergunta aí. Vou passar aqui para vocês. Não, uma pergunta boa, que tem a ver com o que a gente fala muito aí nas reuniões, que muita gente não consegue falar a palavra, mas tá aí. Oi, boa noite, a Valéria fala, quero saber como combater a procrastinação em tempos de quarentena e como estudar tanta coisa pedido pelas vagas de TI. Essa é a minha colega de trabalho aí, em tão pouco tempo. Vamos lá. Gente, normalmente, assim, e aplica-se para a vaga de TI também. O pessoal que escreve a vaga lá, o cara, ele pega o repertório inteiro e põe na vaga. No fundo, do mesmo jeito que ele está mentindo que ele põe, você mente que sabe e vai embora. Estou brincando. Mas realmente o pessoal, eu acho que copia a cola, junta tudo e põe na vaga. Mas vou focar na questão da procrastinação. Primeira coisa que eu sugiro é você ler, eu até separei aqui, um livrinho, não sei se dá para focar aqui. Deu para ver, Alexandre? Deu para ver. Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã. O segredo para você combater a procrastinação é você criar um método para você mesmo. Josué, qual método? Esse livro sugere né? Ele vai sugerir uma rotina diária, matinal, para você fazer, que é uma rotina que o autor criou para ele, teve muito sucesso e é um best-seller, ajudou muita gente. Mas a sacada é, crie o seu método. Tenha um método. Porque a gente procrastina
porque a gente não sabe a sequência das coisas que a gente tem ou quer fazer. A partir do momento que você cria um método, e aqui é legal esse livro, porque ele propõe que você aplique esse método logo na primeira hora da manhã, uma vez que você cria seu método de não procrastinar, você cria o seu método de como ativar a sua manhã, né? E tenha disciplina para você aplicar o seu próprio método, né? Que é o segundo grande passo, né? É você ter o método e disciplina, você consegue vencer a procrastinação. Agora, é muito interessante. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma viagem de férias, a gente procrastina? Normalmente não. Normalmente a gente, primeiro que a gente programa num nível de detalhe a viagem de férias, que é absurda. A gente vê a roupa que a gente tem que levar, a gente vê, pesquisa se o clima vai estar quente ou frio. A gente, mesmo que seja uma viagem perto, a gente planeja para calibrar o pneu do carro, para encher o tanque. A gente planeja tudo. Por quê? Porque a gente vai fazer alguma coisa que a gente gosta de fazer, a gente vai fazer alguma coisa prazerosa. Então, o terceiro tópico da procrastinação, que são 3, né? O método, a disciplina e o terceiro, é você entender aquilo que te dá prazer. Porque se você descobrir e conseguir viver a sua vida todo dia, como se fosse um dia de férias, ou seja, todo dia fazendo alguma coisa que você ama fazer, todo dia vai ser férias para você. Todo dia você vai conseguir viver o seu método com disciplina, porque você está tendo prazer em fazer aquilo. Agora, se você encarar o seu dia a dia, né? Como tem aí a questão da síndrome do fantástico, não sei quem já ouviu essa expressão, né, que diz que uma grande taxa de suicídio é no domingo à noite, quando a pessoa se toca que ela tem que voltar na segunda-feira para o dia a dia dela, que não é um dia que ela gosta, né? E a pessoa se suicida. Então, por que a pessoa se permite estar naquilo? Porque foi ela que escolheu estar naquilo. Como eu disse no começo, a gente faz uma escolha. Ou a gente é vítima, ou a gente é protagonista, né? Ou seja, a gente que escolhe viver aquela vida. A gente que escolhe ser ou não ser. A gente escolhe. Ninguém é obrigado a nada, né? Ainda bem, no nosso país ninguém é obrigado a nada. Embora tenha alguns governadores que estejam obrigando a gente a fazer uma coisa, né? Mas a gente não é obrigado. Graças a Deus a gente tem liberdade no nosso país. Então a gente que escolheu. A grande segredo é você saber o porquê que você está, se você está nessa situação, por que você escolheu estar nisso? O porquê que você não se gosta o suficiente, né, para você não viver cada dia como se fosse um dia de férias? Por que você não gosta suficientemente de você para não viver cada dia com algo que te dá prazer? Essa é a grande pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Por que você está com tanta raiva de você mesmo? Por que você está querendo se castigar dessa forma? Existe uma questão chamada síndrome da autossabotagem. É uma questão psicológica, tem que ser tratada por psicólogo, mas é justamente um processo em que a pessoa ela não se acha merecedora de ter ou ser aquilo que ela gostaria, e ela se sabota. Isso a gente vê muito com o empreendedor também, e com empregados também. A pessoa, quando ela começa a ter sucesso, ela faz alguma coisa para se sabotar, para fracassar. E aí tem que, então, fazer um trabalho psicológico aí, né, de acompanhamento, para entender o porquê que a pessoa está se auto-sabotando, né? Por que a pessoa ela não está se amando o suficiente? Por que a autoestima dela está baixa, que faz com que ela faça algo que está fazendo mal para ela? Acho que respondi. Mais alguma aí, Alexandre? Nossa, foi uma hora que nós estamos falando. Então, eu só queria complementar aqui o que a Valéria falou. Eu não sei qual a área, Valéria, que você está na área de tecnologia, mas o que eu posso garantir para você é o seguinte, e como recrutador, que também eu sou na empresa do meu trabalho, e a gente não pede tudo isso que está na vaga, não pode ficar sossegado. O que eu acho que você deve fazer nesse caso, eu vou falar para o lado de sistemas de desenvolvimento que eu atuo há mais de 20 anos, né? Eu escolhi uma linguagem de desenvolvimento que é o meu forte, é aquilo que eu sei fazer e que eu faço rapidamente. E eu estudo essa linguagem constantemente, eu sei o que ela está mudando, eu sei o que aquilo que ela está me oferecendo de melhorias para o mercado.
Mas quando eu entro numa vaga que eu vejo que tem alguma coisa que é muita, assim, estão pedindo muita coisa, eu procuro pegar aquilo que está mais em alta, que eu sei mais, e eu vou focar naquilo. Né? Eu acho que, assim, se você sabe muito bem alguma coisa fortemente naquela vaga, as outras coisas se tornam secundárias e você começa, depois que você entrou, a começar a estudar para ganhar um pouco mais de experiência. Então, assim, eu não sei ao certo qual é a sua área de atuação, mas eu garanto para você que se você pegar o que você sabe mais fazer e você começar a estudar o que tem de melhor aí na sua linguagem que você está fazendo, seja tecnologia, linguagem, infraestrutura, que seja, você vai estar sempre à frente daquelas outras pessoas que estão querendo estudar tudo. Porque na nossa área, principalmente na nossa, que muda tudo muito rapidamente, a gente não pode estudar tudo, nem dá. Eu acho que é perda de tempo, você se frustra, você cansa e você não consegue render aquilo que precisa. Então, essa é mais ou menos a dica que eu falo para quem está na área de tecnologia. E uma dica que eu dou, a última aqui para você também, é que hoje está muito em alta a parte de robotização, e é o que eu faço. Inclusive, na segunda-feira agora, a gente vai ter uma aula gratuita sobre RPA, sobre robotização de processos. Então, assim, muita gente está indo para essa área, muita gente está robotizando coisas que tiram um trabalho repetitivo das pessoas. E eu acho que isso aí é um bom caminho para quem está na área de desenvolvimento. Não sei se eu pude responder a sua pergunta aí. Eu tenho um comentário aqui. Na verdade, chegou aqui uma outra pergunta, deixa eu ver aqui. Eu acho que é a Jéssica, né? Quais sugestões daria a um empreendedor iniciante? Eu acho uma pergunta muito boa. Essa aí é muito legal. Legal. Vamos lá. Tem uma palestra que eu faço sobre isso, e a introdução dela é mais ou menos assim. Eu já quebrei 5 vezes os meus negócios. Eu comecei a empreender em 2010. De lá para cá, eu já quebrei 5 vezes. Agora, desde que eu montei o último negócio junto com a minha esposa, graças a Deus a gente está indo muito bem, né? Tem um e-commerce de produtos para aromaterapia que está muito bem, graças a Deus. Então, agora parei de quebrar. Mas, assim, a primeira vez que eu montei um negócio, eu me preocupei em aprender o negócio, né? Então, eu me preocupei em analisar aquele negócio que eu estava querendo montar, eu vi como que eram os melhores naquilo lá, eu tentei fiz um business plan daquilo, eu usei uma ferramenta, eu estruturei o negócio, eu pensei em tudo no negócio, eu montei um escritório, eu aluguei sala, eu comprei mercadoria, fiz um estoque, fiz comercial na Globo, fiz tudo e quebrei. E aí, eu percebi o seguinte, que, na verdade, o negócio, ele só faz sentido se ele resolver o problema de alguém. Ou seja, por mais que seja importante você fazer tudo isso, montar, estruturar, fazer plano de negócio, se você não olhar para quem você está construindo aquilo, que não é para você. A grande falha do empreendedor iniciante é achar que não montou um negócio para si próprio. Não é. Você está criando um negócio para resolver o problema de alguém, para gerar uma transformação positiva na vida de alguém. É para isso que você monta um negócio. Não é para você, é para outra pessoa. Então, aí eu aprendi isso. Aí fui montar meu segundo negócio. Quebrei. Não deu certo também. Aí quebrei mais uma vez, e aí eu fui na terceira camada, que eu chamo. Empreendedorismo em 3 camadas, né? A primeira camada é você olhar para o negócio, você no nível mais fundo, é você olhar para a pessoa, para o seu cliente, para a sua persona. Mas a terceira camada, lá no fundo, bem lá dentro, você tem que, antes de mais nada, antes disso tudo, olhar para dentro de você. Você tem que olhar, embora você não vá construir o negócio para você, é você que vai construir o negócio. E se você não construir um negócio em alguma coisa que você não ama verdadeiramente fazer, se você construir um negócio em alguma coisa que você não fizesse de graça para as pessoas, você vai quebrar. Quer dizer, você pode até dar certo por algum tempo. Porque todo mundo está fazendo isso, eu vou fazer. Todo mundo está fazendo máscara por causa do coronavírus, eu vou fazer também. Tudo bem, pode até dar certo por um momento. Mas naquele dia que o dinheiro já não for mais tão importante, aquele negócio vai perder o sentido para você. Agora, imagine viver alguma coisa que você fizesse o resto da sua vida.
por prazer. E a partir disso, monte o seu negócio. Monte o seu negócio olhando quem você vai atender. Que transformação positiva você vai gerar na vida de quem? E aí, a hora que você descobrir quem é essa pessoa, estruture o negócio da melhor forma possível para que você possa atender essas necessidades dessas pessoas, dos seus clientes, e viver daquilo com muito prazer, para você poder fazer aquilo com prazer o resto da sua vida. Então, essa é a sugestão que eu daria para alguém que está começando a empreender. Legal. Temos aqui uma mensagem do Antônio, que eu achei legal a gente colocar também. E o Antônio pensa aí, ó, que quando voltar da quarentena, as pessoas vão ter mais prazer em trabalhar e a produtividade mundial vai ser maior de todos os tempos. Eu concordo com o Antônio, quero saber o que o Josval pensa disso aí. Antônio, abraço, Antônio. Não sei se você está ainda aí. Obrigado, saudade de você. Tivemos muitas reuniões juntos aí e acho que depois eu temos que voltar. Concordo 100%. É que eu acho duas coisas. Primeiro, eu acho que a pessoa que estava naquela condição que eu falei, que estava vivendo de um jeito que não estava suportando, ela vai sair do emprego. Ela vai sair daquilo e falar, não quero isso aqui. A vida é muito curta para eu viver todo dia insatisfeito. Agora, aí as pessoas continuarem trabalhando em cada área, as pessoas vão procurar fazer aquilo que elas gostam de fazer. E eu concordo 100%, porque a pessoa vai dar muito mais valor a estar trabalhando, vai dar muito mais valor à própria liberdade, vai dar muito mais valor a relação que ela tem com as pessoas, e com certeza a produção das pessoas vai ser altíssima. Tem uma pessoa da minha equipe, falei com ele hoje, eles que não aguentam mais ficar em casa. Ele falou, pelo amor de Deus, quando voltar para a fábrica, eu quero ficar ao mesmo tempo lá dentro da fábrica que eu fiquei dentro de casa. Eu vou pôr minha cama lá, vou ficar lá. Eu vou ficar 3 semanas lá, não aguento mais, não aguento ficar em casa. Então, realmente, tendo isso como exemplo, eu concordo 100% com o Antônio, porque essa pessoa vai produzir tanto, rapaz, porque ele não vai querer ir embora para casa, ele quer ficar lá produzindo, né? E realmente concordo. E eu espero que seja assim mesmo, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga amenizar a crise econômica que vai ser derivada dessa crise que nós estamos vivendo, né? Mas eu tenho certeza que isso vai ser um dos fatores primordiais que vão ajudar a reduzir, a amenizar a crise econômica. Legal. Então, assim, a gente está chegando no final da nossa live aqui, né? Ficamos aí um tempinho. Eu acho que é muito importante a gente continuar falando sobre isso, e muitas vezes dentro de casa, com outras pessoas, com gente que a gente está trabalhando, porque, assim, tudo mudou e de uma forma muito rápida, né? Eu não me lembro, quer dizer, de toda a carreira que eu tenho, assim, de trabalho, Josval muito mais do que eu não me lembro do dia que, de um dia para a noite, a gente falou assim, amanhã todo mundo vai estar em casa trabalhando. De um dia para a noite mesmo, assim, de uma sexta, no meu caso, para segunda-feira. A gente teve tempos, assim, para a gente se organizar em grupos e como é que ia ser para controlar as pessoas. Então, percebam que as coisas vieram, assim, de uma maneira muito rápida, né? A gente não sofreu grandes guerras aqui, a gente não passou por grandes guerras aqui no Brasil, como a Primeira, a Segunda Guerra Mundial. Mas a gente passou por uma tormenta agora que foi um chacoalhão, na verdade, né? Muita gente se viu perdida no momento onde não tinham mais o que fazer, a não ser ficar conectado, trabalhando e produzindo, né? A quantidade de lives que a gente tem hoje é muito maior do que qualquer programação de TV que você tem. Você pode desligar sua TV tranquilamente, pegar o seu Instagram, pegar o seu YouTube, e ali você tem programação para o ano inteiro, né? Basta saber escolher aquilo que você vai buscar para colocar dentro da sua casa, né? Muita gente fazendo conteúdo de primeira, muita gente colocando pessoas que têm muito conteúdo para mostrar, e isso aconteceu de uma hora para outra, né? E isso não aconteceria, eu acho, se a gente não tivesse essa onda do coronavírus chegando, ou essa pandemia se espalhando aí pelo mundo inteiro. E eu acho que tem muita coisa que ainda vai acontecer. Isso foi só um começo de uma possível mudança. E agora que a gente está um pouquinho mais preparado para as próximas mudanças que vão acontecer, a gente tem que estar esperto, porque a onda passa e a gente tem que estar ali mais ou menos no topo, porque senão a gente vai para o fundo mesmo e acabou o processo, não tem como fazer, não tem como correr atrás, e aí não tem mais como fazer nada. Então, o que eu quero passar para vocês como mensagem da minha parte é que fiquem atentos a tudo quanto é
movimento, mudança, oportunidade de estudo que tem por aí. Hoje a gente tem tanta coisa para a gente estudar, e de graça, e que, por exemplo, quem quer começar a programar, em 1 hora na internet ele consegue fazer um esquema de programação. Tem uma pessoa aqui nessa sala que ela está começando na área de tecnologia, né? Eu estou dando uma força para ela, e ela está começando justamente no momento onde muita gente está colocando conteúdos de graça que ensinam coisas de qualidade, coisas que estudam para trabalhar no mercado e aplicar imediatamente. Então, assim, está muito fácil, gente, está muito fácil. Na outra live que eu participei, eu falei que eu era do tempo de eu chegar na biblioteca e colocar meu nome na lista de livro para eu poder pegar o livro quando o livro estiver disponível. Né? Então, um livro lá que é um livro da última linha de desenvolvimento de Java, a gente ia lá, quando vai chegar? Daqui a 1 mês. Então, você tem que esperar o livro chegar. Olha só, daqui a 1 mês eu tenho que esperar o livro chegar, eu posso ficar com ele 7 dias. Depois eu tinha que me virar nesse tempo. Né? Eu não tinha Google, eu não tinha YouTube, muito menos. Né? Eu tinha um buscador chamado Alta Vista, não sei se o pessoal aqui lembra, mas era muito pequeno, assim, você não conseguia encontrar nada. Então, assim, coisas que a gente vai vendo com o passar do tempo que ficam muito mais fáceis e, ao mesmo tempo, o nível de reclamação aumenta. Né? Muita gente reclama muito mais agora com tudo isso que a gente tem para poder pesquisar do que antigamente, que a gente não reclamava porque a gente não tinha o que reclamar. Né? Antigamente, a gente estava lá esperando alguma coisa chegar para estudar, e quando estudava, a gente estudava mesmo. Não tinha como você deixar para depois. Hoje, não. Então, eu vejo que hoje a opção é muita e a reclamação maior ainda. Né? Eu vou tentar colocar para vocês aqui uma imagem que o Josival, acho que vai querer comentar. Eu vou ver se eu consigo puxar essa imagem aqui. Eu vou diminuir aqui a nossa telinha. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar uma janelinha aqui. Que agora vai. Só um instante para ver se eu consigo pegar essa tela que eu quero mostrar para vocês. Essa aqui. Então, aí tem um carinha que falou assim: há pessoas menos qualificadas do que você fazendo coisas que você quer fazer simplesmente porque elas decidiram fazer, decidiram agir. Então, essa frase que o Josival trouxe para a gente poder conversar e para a gente matar esse nosso papo, que pode soar até um tapa na cara de muita gente, inclusive na minha. Mas eu vou deixar o Josival falar. Vamos lá, Josival. Vamos terminar com isso. Vamos lá. Bom, antes de falar da frase, eu falei que eram 3 livros, né? Então, é o Milagre da Manhã, vou pôr, depois a gente põe na descrição do vídeo. O segundo livro é As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra. E o terceiro é O Segredo, da Rhonda Byrne. Esses 3 livros eu sugiro realmente para você que está precisando mudar o seu mindset, para você acreditar que você é capaz, você está precisando mudar suas crenças daquilo que é possível, ou daquilo que você é capaz de fazer, comece por esses livros. Né? É claro que tem muitos outros, já li uma infinidade de outros, adoro ler, mas eu começaria por esses 3. E realmente essa frase é uma coisa que muita gente reclama. Ou quando muitos empreendedores de começo de carreira falam: o fulano lá, ele está fazendo tal coisa e está ganhando muito dinheiro, mas eu sou muito melhor do que ele, eu sei muito mais coisa, ele não tem nem 2º grau ainda e está tendo sucesso, e eu tenho pós-graduação e estou aqui procurando emprego, eu não consigo. Por que ele tem sucesso e eu não tenho? É muito simples, gente. Porque ele decidiu agir. Ele decidiu ser protagonista da própria história. Depois estudem, agora não vai dar tempo de falar, da vida desse carinha aí, que construiu o Alibaba. E vocês vão perceber exatamente isso. O que ele construiu e de onde ele começou. Tá? É surpreendente, é um daqueles casos, realmente, que, como eu falei antes, é um daqueles casos em que a pessoa saiu do nada e conseguiu construir um império. Então,
o segredo, a diferença entre as pessoas que têm resultado e as pessoas que não têm resultado é muito simples. As pessoas que têm resultado, elas agem, elas acreditam em si mesmas, elas acreditam que elas são capazes e elas superam, elas não se deixam paralisar pelo medo, elas não se deixam paralisar por desculpinha, não se deixa paralisar por vitimismo, não se deixa paralisar porque acha que não vai dar certo, não se deixa paralisar porque alguém falou que não vai dar certo. A pessoa que tem sucesso, ela tem sucesso porque ela decidiu agir, ela foi lá e fez. Mesmo com poucas condições, mesmo com pouco conhecimento, ela agiu. Ela agiu para ser protagonista da própria história. E esse é o recado, se dessa mais quase 1h30 quem está falando, se puder deixar um último recado para vocês, decidam ser protagonistas da sua própria história. Não permitam que nada, nem ninguém, digam para vocês que vocês não são capazes. Decida, fale para você mesmo que você é capaz. Descubra aquilo que você tem que melhorar, mas antes de mais nada, acredite. Se você acreditar em você, você vai ter sucesso. Agora, se você não acreditar em você, eu tenho certeza que você vai ter fracasso. Então, seja protagonista da sua própria história. Queria agradecer ao Alexandre, queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente. Muito obrigado de coração. Amanhã é Sexta-feira Santa. Tenham uma Sexta-feira Santa abençoada, uma Páscoa abençoada. Não fiquem perto dos seus familiares, a gente deveria falar o oposto, né? Para a gente se unir, mas não é hora de se unir, mas você não precisa estar presente para estar perto. Então, usem todas as ferramentas que a gente tem disponível hoje, celular, internet, videoconferência, para você poder se conectar com as pessoas que você ama. Faça uma oração, se você, na crença que você tiver, faça uma oração nesse domingo, aceite essa renovação que a Páscoa nos traz, né? Com todo o amor em Cristo, amor em Deus, que, acima de tudo, são eles que cuidam da gente. Muito obrigado a todos e tenham uma abençoada e maravilhosa Páscoa. É isso aí, Josival. Eu sabia que ia ser bom, mas não sabia que ia ser tão bom. Eu sabia, na verdade, eu tinha essa certeza. Quero agradecer você por sempre estar tão proativo e sempre se mostrar tão proativo com as ideias que eu tenho por aqui, né, sem nem antes perguntar o que vai acontecer. Isso aí é um negócio que eu levo para mim, para a vida. Vamos fazer um negócio, Josival? Vamos. Não sei nem o que é, mas você falou, a gente vai fazer. Então, é isso que aconteceu em muitas vezes, isso que aconteceu agora também, novamente, né? Quem conhece a gente pessoalmente, que está aqui nessa sala, sabe o que a gente está falando. Né? E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Né? A gente vai colocar isso no YouTube daqui a pouco, ele vai ficar disponível, vai colocar também no meu LinkedIn, aqueles livros que a gente falou aqui, a gente vai colocar também na descrição para vocês pegarem, né? Eu vou deixar o telefone aqui no banner rotativo enquanto isso, do Pro Bono, para quem quiser indicar o projeto. A gente tem esse WhatsApp aqui, que é o 15-3217-9872. Deixa eu só colocar aqui. 72. Então, assim, a gente recebe todas as... A gente recebe... 217-9872, tá? A gente recebe todas as mensagens que chegam no projeto de entrada no grupo, participação, quem quer ser administrador, vai tudo por lá. E ali tem uma central e a gente vai respondendo e vai deixando o pessoal aí com as informações que precisam. Né? Só dois recadinhos finais aqui. A gente tem uma live programada no sábado, agora às 15 horas, com a Fabiana Leal. A Fabiana, ela está na Itália, ela está trabalhando lá com carreira, ela tem postado no LinkedIn sobre o próprio LinkedIn, ela está soltando aí um e-book sobre o LinkedIn que a gente está ajudando. E uma das postagens que ela fez, que a gente colocou para frente aí, a gente já alcançou quase 60 mil visualizações, então vale muito a pena dar uma olhada no que a Fabiana está escrevendo. E no sábado agora, às 15 horas, a gente vai falar sobre o LinkedIn. Aqueles que não entendem, não sabem o que é, acham que é igual ao Facebook, acham que é uma rede social, acham que
que é só para colocar o currículo online, então a gente vai tirar quase todas as dúvidas que a gente tem aí do LinkedIn com essa moça, que ela é muito capacitada na ferramenta. Né? E na quinta-feira que vem, na próxima live nossa da noite, vai ser uma live em conjunto com a Érica Belmonte. A Érica, ela mora nos Estados Unidos, ela dá aula de inglês pela internet, então vai ser uma aula especial que ela vai montar para a gente aqui, para o público dela, justamente para quem quer ter familiaridade com a língua, começar a falar e ter a fluência, ela vai ensinar umas dicas para a gente aí. Então, assim, várias oportunidades que a gente tem de crescimento. Agora no sábado, quinta-feira que vem, e todas as quintas-feiras a gente vai tentar trazer uma pessoa aqui legal para vocês conversarem, para a gente poder tirar as dúvidas, tá? Agradeço a todos de coração, foi muito boa a experiência. Josival, mais uma vez, muito obrigado, e que vocês tenham um excelente feriado agora de sexta-feira, sábado e domingo de Páscoa. Tudo de bom para vocês, que Deus ajude a todo mundo. Muito obrigado.